Bom dia, irmãs. Vivamente, a graça e a paz do Senhor seja sobre a nossa vida neste último domingo de 2021. Graças a Deus, até aqui nos sustentou o Senhor, não é mesmo? Quero avisar as irmãs que nós vamos ter um período de recesso das classes, mas a EBD vai continuar. Então, a partir de domingo que vem, até todo mês de janeiro, nós vamos ter nas duas unidades, das 9 às 11, no templo. Então, das 9 às 10 vai ser a EBD e das 10 às 11 culto, tá bom? Então, para quem já estava acostumada a vir, né, às 9 horas, aí não venham para as classes, vão para o templo, tá bom? Tanto da unidade 1 quanto da unidade 2. Aí nós vamos ter as aulas das 9 às 10, com os professores da EBD mesmo, cada domingo um tema. Nós vamos estudar a identidade cristã o ano que vem, né? Toda a igreja, as classes estarão estudando esse tema. E aí, no mês de janeiro todo, vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios, que fala bastante sobre a identidade cristã, que vai ser esse o tema da EBD do ano que vem. Né? Hoje nós concluímos o estudo dos evangelhos, que foi feito esse ano. Então, todo mês de janeiro, as irmãs já sabem, nós não teremos as classes, podem ir para o templo. As classes da unidade 1, o convite é para que as pessoas fiquem aqui na unidade 1, né, no templo. E as classes da unidade 2, no templo da unidade 2. E no dia 6 de fevereiro, que é o primeiro domingo, né, de fevereiro, vai ser a aula inaugural da EBD 2022. Aí sim vai ser Santa Convocação, todos juntos na unidade 2, no dia 6. No domingo seguinte, dia 13, aí retornam as classes, tá bom? Então, para as irmãs já estarem cientes. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigada, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa e temos, ó Deus, essa rica oportunidade de estudarmos a Tua palavra, Senhor. Obrigada, porque ela é alimento para a nossa alma, Senhor. É o que nós precisamos para nos mantermos firmes diante, ó Deus, das adversidades, das falsas doutrinas, das heresias. Obrigada, Senhor, por nos conceder a graça de termos acesso à Tua palavra, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe a cada uma das minhas irmãs que estão aqui, aquelas, ó Deus, que estão com suas famílias, em alguma viagem, algum passeio, que a bênção do Senhor as alcance também, de igual forma, Pai, aquelas que ainda vão chegar. Louvado seja o Teu nome, Deus. Nós te agradecemos por esse tempo precioso, para estudarmos a Tua palavra, especialmente, ó Deus, pelo estudo do livro de João, que muito tem nos edificado, Senhor, e aprofundarmos um pouco mais no conhecimento de Jesus Cristo. Louvado seja, Pai, Teu nome, te engrandecemos e te exaltamos. Fica conosco, ministra o nosso coração, através do Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigada, Jesus, por aceitar, por ter sido obediente ao Pai, ter vindo a esse mundo, nascido, deixado sua glória e se revelado a nós. Ó Pai, obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, por tão grande amor, pelo teu sacrifício. Louvado seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos para o nosso último Eu Sou a Videira Verdadeira, né? Estudamos Eu Sou o Pão da Vida, Eu Sou a Luz do Mundo, Eu Sou a Porta, Eu Sou o Bom Pastor, a Ressurreição e a Vida, o Caminho, a Verdade e a Vida, e hoje eu sou a Videira Verdadeira. E também Jesus transforma a água em vinho, né? Já que estamos falando de videira, vamos para esse milagre também, que na verdade foi o primeiro. O Eu Sou, nós estamos dando na sequência, os milagres não, né? Então, nós vamos ver hoje Jesus transforma a água em vinho. Convido as irmãs a abrirem suas Bíblias no livro de João, no capítulo 2, nos versos de 1 a 11. João 2, de 1 a 11.
O casamento em Caná da Galileia. Então diz assim a palavra do Senhor, João 2, de 1 a 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o primeiro milagre realizado por Jesus Cristo, a água se transformando em vinho. Pensa em nós, né? Lá o casamento acontecendo, e era costume dos judeus, né? Eles gostavam muito de festas. Quando nós vemos, né, os filmes que mostram o povo judeu celebrando, era uma grande festa, uma grande cerimônia. E os parentes vinham todos de longe para acompanharem, né, o noivo, a noiva naquele momento tão especial. E exatamente por conta disso, as festas duravam mais tempo. Né, eu fico pensando, hoje, os casamentos, né, muito glamourosos, muito bonitos, e já os noivos já investem um bom dinheiro, né, que precisa bastante dinheiro, isso porque é um dia só. E aí, então, a gente pensando nos casamentos judeus, que duravam aí cerca de 7 dias ou até mais. Então, era um investimento bastante grande que eles tinham que fazer. E por conta dos parentes virem de longe, eles acabavam se acomodando ali nas casas, né, dos familiares, tanto do noivo quanto da noiva, e a viagem era longa. Hoje nós temos, né, avião, temos carro, temos recursos que nos permitem ir e voltar, às vezes, no mesmo dia, mesmo com uma distância longa. Mas não era o caso naquela época. Então, eles acabavam ficando por lá, porque a viagem era muito longa. Então, ficavam celebrando todos aqueles dias para depois retornarem para suas casas, né? Então, eram festejos muito alegres, as pessoas todas animadas. E, como diz aqui no estudo, os casamentos muitas vezes eram realizados no outono, após a colheita, porque aí, então, eles teriam bastante vinho para servirem aos seus convidados, né? Então, o maior número de pessoas possível era alcançado nessas festas, nessas celebrações. E aí as testemunhas, né, vinham sempre em grande número. E interessante quando nós vemos aqui o texto dizendo que Maria, né, a mãe de Jesus, ela pôde ali junto com os noivos, ali os familiares, ter notado que estava faltando vinho. E a Bíblia traz essa descrição para nós de Maria, a mãe de Jesus, e não Jesus, filho de Maria. Não sei se vocês perceberam isso. O foco é sempre na pessoa de Jesus. Né? Maria teve o seu papel ali importante, né? Foi escolhida para ser a mãe de Cristo, mas o foco é Jesus Cristo. Então, o texto apresenta Maria, a mãe de Jesus. Então, ela percebendo, foi falar com Jesus. Eles não têm mais vinho. E interessante como Jesus responde a ela, dizendo que ainda não era chegada a hora. Não era chegada a hora dele se manifestar. E nós vemos Jesus, aos poucos, fazendo sinais. E aqui esse primeiro sinal
mas não foi um sinal público. Poucas pessoas viram. Aqueles que haviam enchido de água, né, os potes, aquelas poucas pessoas presenciaram, mas não foi um evento público, não era ainda a hora. E nem mesmo um pedido da mãe dele seria necessário ou seria naquele momento essencial para que Jesus se manifestasse. Então, Jesus tem o seu tempo e ele em todo o tempo obedecendo a cronologia de Deus, né? O caminho ali que Deus havia traçado. Então, Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. E aí ela diz, façam tudo o que ele disser, né? Então, mostrando aí que a autoridade estava sobre Jesus. Então, o que ele pedisse, o que ele dissesse, eles então deveriam obedecer. E assim, Jesus também foi convidado a esse casamento. O texto diz, né, no versículo 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. A palavra do Senhor diz que num cordão de 3 dobras, dificilmente ele se rompe. Isso mostra para nós, assim como naquela festa, Jesus foi convidado fisicamente para estar ali presente. Hoje também Jesus deve fazer parte dos nossos relacionamentos. E quando a palavra de Deus diz que nós não devemos nos unir em jogo desigual, porque como Jesus vai participar de algo em que ele não é ali bem-vindo, muitas vezes, né? Então, por isso, também o nosso cuidado nos nossos relacionamentos, porque a palavra do Senhor diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes a gente pensa, não, mas é só um amigo, né? É só um conhecido, é só alguém para estar parte do meu tempo, mas as más companhias podem corromper os nossos bons costumes. Por isso nós devemos vigiar também nesse sentido, né? Não só no relacionamento conjugal, mas todo tipo de relacionamento, né? Às vezes sociedades, né? Quantas pessoas fazem sociedades, né? Na área empresarial, com pessoas que não têm os mesmos princípios e valores. Então, no momento ali de uma decisão a respeito de algo, isso pode influenciar muito. Por isso a gente deve ter esse cuidado de convidar Jesus para fazer parte dos nossos relacionamentos, né? Todos eles. Por isso, nosso cuidado com quem nós nos relacionamos. Isso não significa que nós devemos desprezar, fazer acepção de pessoas, não é isso. Mas esses relacionamentos que nós temos, nós precisamos ter bastante esse cuidado. Se nós vamos influenciar ou nós seremos influenciadas, né? Porque muitas vezes é isso que acontece. Nós acabamos sendo influenciados. Com quem a gente compartilha as coisas, né, que às vezes estão acontecendo na nossa casa. Pessoas que não vão ter a mesma sabedoria, não vão ter os princípios bíblicos para nos aconselhar. Então a gente precisa vigiar, né? A palavra do Senhor diz para a gente vigiar e temos que buscar os bons conselheiros. Então aqui Jesus ele foi convidado para esse casamento, como deve ser nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas, esses dias mesmo eu ouvia uma palavra a esse respeito, as pessoas acabam de convidar Jesus, né, fazem aquela cerimônia religiosa, convidando Jesus para participar, a palavra de Deus é pregada, e passa um tempinho, quando chega muitas vezes na festa ali, naquela confraternização, parece que Jesus nem está presente mais, né, com as coisas que são servidas, que são faladas, que são tocadas. Então a gente precisa vigiar muito. Às vezes no momento a gente está pedindo para Jesus ser participante e no momento seguinte, com as nossas atitudes, parece que nós estamos afastando dali, né? A palavra de Deus diz para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então é uma exortação para nós. Então, e nós vemos muitas vezes na palavra de Deus, né, o vinho sendo servido. E ele muitas vezes representa a alegria. A alegria. E Jesus aqui,
mostra para nós que Ele pode restaurar a alegria quando nós nos submetemos à sua vontade e aos seus mandamentos. Nesse casamento, é claro que foi ali o vinho, né, propriamente dito, mas pensando no vinho nesse sentido, nessa representação de alegria, Jesus, ele pode restaurar. Quantas famílias, quantas vidas não foram restauradas porque Jesus passou a fazer parte. Nesses dias que nós estamos pensando, né, sobre o Natal, mais do que às vezes nos outros dias do ano, quando Jesus nasceu ali, humilde, naquela estrebaria, naquela manjedoura, ele veio restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Ele é capaz de fazer isso. Não é pelas nossas forças, a palavra do Senhor diz que não é por obras, mas é pela fé em Cristo Jesus e pela graça do Senhor. E a graça do Senhor nos é concedida de graça, gratuitamente, né, pelo Senhor. Ele pode fazer isso, por isso devemos sempre orar e pedir a Deus que Ele restaure as nossas vidas, a começar em nós, sejamos restaurados por Ele. E aí, ao que parece, né, Maria queria ver Jesus glorificado, mas ainda não era o tempo, né? As mães, né, querem, né, ver os seus filhos, né? Que alegria ver os filhos se dando bem, né? Mostrando suas habilidades, suas capacidades, né? E a gente pensando aqui, naturalmente, talvez Maria pensasse assim, né? Querendo ver o seu filho ali, mostrando realmente tudo o que ele poderia fazer, mas ainda não era o tempo, não era o tempo. E aí ela instrui, né, para que eles façam o que eles disseram, ou seja, estejam sob a autoridade de Jesus. Naquele momento ela reconhece, diz, não é pela minha autoridade, mas o que ele disser, vocês façam. E as talhas de água, como o próprio versículo 6 diz, né, 6 potes de pedra, e eles usavam essa água para as purificações, né, para se purificarem de profanações. Quando o texto bíblico mostra para a gente no Antigo Testamento as leis, quando eles tocassem em algum túmulo, em algum defunto, eles deveriam ter ali o seu tempo de purificação, deveriam se limpar, se lavar. Então, era comum que eles tivessem essas talhas de pedra em casa para comportar essa água para esses momentos de purificação. Então, Jesus, ele usou ali o recurso que estava disponível. Muitas vezes Deus faz assim, usa o que existe, né? O pastor Walter costumava dizer bastante isso. Deus usa o que existe, o que você tem nas suas mãos. Então, é isso que Deus vai usar. Ah, não tenho nada, mas tem as suas mãos. Então, ele pode usar as suas mãos, né? E nós sempre temos, porque o Espírito Santo de Deus nos concede dons. E esses dons são para a edificação do corpo, para a glorificação do Senhor, não são para nós mesmos. Então, Jesus ali usou o que existia. Então, temos aqui esses potes, então vamos usá-los. Encham com água, né? E aí, aqueles homens, eles obedecem, enchem todos aqueles potes, né? Aqui, a minha Bíblia tem essa versão atualizada que já traz a medida, né? Que nós compreendemos, né? Então, cada um cabiam cerca de 100 litros de água. Então, bastante coisa, né? Para abastecer todas aquelas pessoas ali. E aí, eles encheram de água aqueles potes, ou seja, eles obedeceram. A água do ritual e da cerimônia judaica pôde se transformar em vinho de uma realidade agradável em Cristo. Então, aquela água que era usada para a purificação, né, de qualquer profanação, Jesus pôde transformar. E agora, numa realidade agradável em Cristo, fazendo essa manifestação desse milagre. E o texto diz que o milagre aconteceu instantaneamente. Foi assim. Jesus orou ali, né? Ele
pediu para que eles enchessem, né, de água, e ele disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Né? Então, na mesma hora, quando aquele homem provou, ele percebeu, era vinho, e era vinho de melhor qualidade. E o texto bíblico vai nos dizer que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Por quê? Será que antes eles não criam? Pode ser que eles já criam em Jesus, mas naquele momento a fé daqueles homens foi ainda mais refinada e provada naquele momento. Então, os milagres que o Senhor realiza no nosso meio, ainda hoje, porque Ele ainda realiza milagres, servem para refinar a nossa fé, para que a gente creia ainda mais nele, permaneça nele. Muitos recebem o milagre do Senhor e deixam de crer, depois de um tempo, com a bênção recebida, fica tudo bem, tudo agradável, esquecem de continuar dando glórias a Deus. Esses discípulos, eles creram no Senhor. Então, ali, esse milagre, assim como hoje os milagres servem para que a nossa fé seja refinada, porque, como Jesus mesmo disse, se nós tivermos a fé, né, do tamanho do grão de mostarda, que é tão pequenininho, né? Em tantos momentos Jesus falou, né, olha, por que vocês têm uma fé tão pequena? Por que nós temos essa fé tão pequena? Então, essas circunstâncias vão servir para refinar, para aumentar a nossa fé. Como foi falado no culto de ontem, né? A importância de nós crermos, assim como Abraão pôde crer, né, em Jesus. Crer na palavra de Deus. E aí, esse milagre traz para nós um significado espiritual também. O mundo oferece o que tem de melhor logo no início, né? As propostas, as tentações às quais nós somos submetidas diariamente, aparecem para nós como algo muito bom, como algo que vai nos satisfazer, que vai nos trazer muito prazer. Essas propostas, né, atraentes. Mas depois, assim como nós vemos lá com o filho pródigo, depois de gastar tudo, né, nos prazeres, depois de se deliciar, depois de aproveitar tudo, aí não resta mais nada. Então, o mundo nos apresenta assim, tudo muito bom no início, mas depois vem o sofrimento, vem a desilusão, vem a frustração, porque esse é o salário do pecado. A palavra do Senhor diz, o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E na vida cristã é o oposto, a cada dia fica melhor. Cada dia que nos relacionamos com Deus, fica melhor. Nossa fé vai sendo refinada. Nós vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo espiritualmente e assim a nossa vida vai ficando melhor ao lado de Cristo. Isso não significa que as lutas não vêm, que as aflições não vêm. Mas ao lado de Deus, a intimidade com o Senhor vai nos tornando pessoas melhores e mais capacitadas para aquilo que virá sobre nós, que a gente não sabe o que é, mas em Deus. Então, a nossa vida cristã vai ficando melhor. Quando a gente para e pensa, né, no início da nossa conversão, né? Terezinha, quanto tempo faz? A senhora se converteu? Muitos anos, eu estou procurando o batismo. O certificado de batismo? Para mim, porque já me fizeram essa pergunta. Teve muito, só de casamento era 34. Morei em São Paulo mais de 9 anos. Então eu me converti em São Paulo. Muitos anos, né? E a cada dia não vai ficando melhor? Cada dia você vai crescendo. Vai crescendo. Na glória. Não toda, mas vai. Verdadeiramente. Como a palavra de Deus diz, né? De glória em glória. A gente vai ver. Então, e com o Senhor a gente vai experimentando disso, então. Cada dia fica melhor. E aí tem uma citação de uma pessoa que disse assim,
fez uma relação, né, com aqueles milagres lá no Egito e com o milagre de Jesus. O primeiro milagre de Moisés foi transformar a água em sangue. Havia um severo elemento destrutivo nesse milagre. Lembram-se lá no Egito? As pragas, né? E aquela primeira praga foi transformar a água em sangue. Tinha esse elemento destrutivo. Mas o primeiro milagre de Cristo foi transformar a água em vinho. Havia um elemento suavizante e confortador no milagre. Então, nesse momento, Deus faz esse milagre maravilhoso ali, trazendo a alegria ali para aqueles noivos, para aquelas pessoas, aquilo que estava preocupando o coração deles, Deus pôde acalmar, realizando esse milagre. E aí nós vamos ver então Jesus declarando: eu sou a videira verdadeira. Esse símbolo da videira era muito significativo para o judeu, que era algo que eles estavam acostumados ali a lidarem. E nós vamos lá para o texto de João 15. João, capítulo 15. Gosto muito desse texto, da palavra do Senhor, a videira e os ramos. Vamos ler aqui do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Amém. Assim mostrarão que são os meus discípulos. Versículo 9. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Desculpa, é o 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. O tempo todo, Jesus sempre mostrando essa obediência ao Pai, né, como um exemplo para nós. E aí, nós temos no Antigo Testamento a nação de Israel descrita como uma videira plantada por Deus. Mas o que aconteceu? Essa videira tornou-se infiel e infrutífera. Vamos ler esses textos. O Salmo 80, Salmo 80, versículo 19. Olha só. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. É um povo pedindo pela restauração. E em Isaías, no capítulo 5, Isaías 5, do 1 ao 7. Olha só, a parábola da vinha. Diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, moradores de Jerusalém, homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha.
Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao seu redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Então vejam só, aqui Deus apresentando então a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, como essa vinha, como essa plantação, essa videira, que deveria dar frutos bons, mas deu uvas amargas, bravas, né, diz o texto, uvas bravas. E nós vemos Jesus também dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, olha só, essa analogia com a videira. Lá no Antigo Testamento, Deus apresentando o povo de Israel como essa videira, que deveria dar frutos bons, mas não deu, que foi infiel ao Senhor. E agora Jesus, então, se apresentando como a videira verdadeira. Então, não mais aquela sombra do que deveria ser, mas agora o Jesus concreto, e Jesus sendo essa videira. E aí, ele agora nos chama para fazermos parte dessa nova videira, dessa videira verdadeira. Porque o texto diz que nós somos o quê? Os ramos. Nós somos os ramos. E aí, agora, então, nós temos esse perfeito cumprimento de todos os outros tipos de sombras, né? Quando a palavra de Deus diz, e nós temos aquela música também, né, que fala, ele é mais do que a sombra, né? Baseado no texto da palavra de Deus, se eu não me engano, em Colossenses. Ele é mais do que a sombra, ele é a substância. Então, Deus escolheu aquele povo, separou aquele povo para que fosse a representação do Senhor nessa terra. Mas o povo de Israel falhou na sua missão. Adão falhou na sua missão. O povo de Israel falhou na sua missão. Então vem Jesus e ele cumpre fielmente a sua missão enquanto videira, enquanto aquele que obedeceu fielmente aos princípios de Deus. E agora estamos nós aqui como a igreja, para também sermos agora participantes desse reino, dessa videira. Então, Jesus, ele se apresenta como a videira, o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos. E um ramo, ele pode ser improdutivo, ou ele pode ser produtivo. O texto vai mostrar para nós, existem esses dois tipos de ramos. E permanecer, o texto fala várias vezes, não contei aqui, mas tem várias vezes a palavra permanecer. Esse é o segredo para um ramo ser produtivo ou improdutivo. Permanecer significa ficar onde está, posicionado junto de Cristo. Isso mostra para nós que a vida cristã, ela não acontece só naquele momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas ela deve ter uma continuidade, uma permanência, uma constância. É permanecer ao lado de Cristo. E permanecendo ao lado de Cristo, o ramo será produtivo e ele dará fruto. O texto diz fruto. E isso nos remete ao texto lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Que vai dizer para nós que o fruto do Espírito é amor, é bondade, é longanimidade. Vamos ler lá.
Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Primeiro o texto vai falar sobre as obras da carne e depois o fruto do Espírito. É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Então, se nós queremos produzir esse tipo de fruto, precisamos estar ligados na videira, que é Cristo. Eu não entendo muito de agricultura, mas eu lembro de ter feito na escola uma experiência com as crianças. Nós pegamos uma flor, que ela tinha as pétalas brancas, e nós colocamos uma na água, né, na água pura, e a outra nós colocamos na água com corante azul, né? E aí, para as crianças estarem aprendendo sobre as partes da planta. E aí, o que aconteceu? Aquela flor que foi colocada naquela água com corante azul, as pétalas dela se tornaram azuis. Porque o caule, ele absorve aquela água e ele conduz para as pétalas. Assim também é Jesus. Quando nós estamos ligados nessa videira, enquanto ramos, tudo aquilo que os ramos vão absorvendo daquela videira, daquele caule, ela vai produzindo, o ramo vai produzindo. Isso é natural. Nós temos a planta, se ela não tem as suas raízes bem firmadas, ela morre. Porque a raiz absorve da terra os nutrientes necessários para dar toda a vida para a planta, para que ela produza fruto, né? Para que através tem as flores e depois o fruto. E assim nós, com Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus em nós, quanto mais unidos a Ele, quanto mais cheios dele, nós podemos produzir esse fruto. O amor, a bondade, a longanimidade. E isso é muito claro quando nós olhamos para nós, quando nós estamos buscando ao Senhor, as coisas acontecem e nós temos aquele discernimento espiritual para lidarmos com as situações. Agora, se nós estamos fracos na nossa fé, na nossa busca diária pelo Senhor, qualquer situação vai ser um motivo para nós cairmos e nós pecarmos. Nós somos presas fáceis. Mas quando nós estamos firmes com Jesus, então é possível que esse fruto se desenvolva na nossa vida. Vejam só, o ramo produz o fruto, mas se ele não estiver ligado na videira, isso não é possível. A palavra de Deus diz, nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Um ramo cortado, um ramo fora da videira, não dá fruto nenhum, né? Ele fica improdutivo. Isso é para nós. E o texto diz que nós já estamos purificados. E quem é, então, esse elemento purificador? O elemento purificador é a palavra do Senhor. A cada dia que nós buscamos a palavra do Senhor, vai acontecendo em nós, pelo Espírito Santo, esse processo de santificação, que não ocorre num momento só. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino da luz. Mas nós ainda temos, às vezes, algumas coisas que precisam ser tiradas, precisam ser limpas. E o elemento purificador é a palavra de Deus. A palavra de Deus. É ela quem nos purifica. Quanto mais próximos da palavra de Deus, mais puros nós podemos ficar. Quanto mais afastados da palavra de Deus, mais nós vamos nos corrompendo. Então, permanecer é o segredo de uma vida de oração bem-sucedida. Quanto mais perto permanecermos do Senhor, mais aprenderemos a pensar os seus pensamentos. Como diz a palavra, né? Os pensamentos
do Senhor não somos nós. Quanto mais o conhecermos através da sua palavra, mais nós entenderemos a sua vontade. Quando os filhos de Deus revelam a semelhança de Cristo ao mundo, o Pai é glorificado. Lá o texto diz isso para nós. Olha só. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Então, quando nós temos essa vida, Deus é glorificado. E aí nós temos algumas declarações de Jesus para a gente terminar. João capítulo 8, versículo 24, 28 e 58. João 8, 24 diz assim: por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Versículo 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E o 58, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou de Jesus. E aí João 21, 24, 25, olha só o que diz a palavra do Senhor, concluindo esse estudo maravilhoso do livro de João. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Glória a Deus, porque o Senhor inspirou esses homens a escreverem essa palavra, e essa palavra chegou até nós, para que ela continue gerando vida e fé no nosso coração. Fé na pessoa de Jesus, que é suficiente para nós. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos?